Olá, voltamos com o Senado agora. O Movimento em Defesa das Pessoas com Deficiência pretende alterar alguns pontos da nova Lei Brasileira de Inclusão. O tema foi debatido nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. A lei é boa, mas pode ser melhorada em pontos específicos. Esta foi a conclusão a que chegaram os especialistas convidados pela Comissão de Direitos Humanos no debate sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O parágrafo único, a nosso ver, ele descreve erroneamente as adaptações na medida em que ele fala comandos manuais de freio e de embreagem. Na verdade, esses veículos, descrito no próprio parágrafo único, eles têm que ser dotados de câmbio automático. A presidente Dilma Rousseff vetou alguns itens da lei, como o que reserva às pessoas com deficiência uma cota de 10% das vagas nas escolas técnicas e nas de nível superior. Esses vetos foram motivos de crítica. Toda a coletividade que trabalha pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência se prepare, inclusive, para despachar diretamente junto aos ministérios, quando a lei tiver sido aprovada e for remetida à sanção, para que não haja veto, né? Eu acho que, de alguma forma, não houve essa mobilização. A lei foi aprovada, houve aquele entusiasmo, está tudo certo. Agora, ninguém foi falar com o ministro, com o gabinete de ministro, para que não houvesse veto a esses dispositivos. Os participantes da reunião decidiram que as propostas de mudança serão centralizadas na comissão. Vamos trabalhar na linha que a lei está aí, alguma coisa, só em alguma exceção, que nós vamos trabalhar e mudar algum artigo da lei. A lei está em vigor desde janeiro deste ano. E daqui a pouco, às 15h, a comissão faz outra audiência pública, desta vez para discutir a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. As preocupações com os gastos do governo dominam a pauta do plenário esta semana. Os senadores devem analisar matérias do ajuste fiscal e ainda a nova estrutura do Poder Executivo e a criação da Autoridade Fiscal Independente. Duas medidas provisórias trancam a pauta do plenário. A MP 695 autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a adquirir participação em instituições financeiras. A outra MP 696 é a da reforma ministerial. A medida reduz o número de ministérios de 39 para 31. As principais mudanças são a fusão do Ministério do Trabalho com o da Previdência Social, assim como mulheres, igualdade racial, juventude e direitos humanos. A pesca se transforma em uma secretaria ligada ao Ministério da Agricultura. Uma das razões para a edição dessa medida provisória é a economia, que seria proporcionada pela fusão desses órgãos e, posteriormente, pela redução dos cargos em comissão que essa fusão permitiria. E o governo anuncia também que a redução do número de ministérios e a otimização de algumas funções levariam ao aumento da eficiência do governo. Além da MP 696, que faz parte do ajuste fiscal do governo enviado ao Congresso no ano passado, o plenário tem na pauta 3 projetos em regime de urgência e uma proposta de emenda à Constituição que tratam das contas públicas. A PEC reduz a quantidade de cargos comissionados no serviço público. Eles não poderiam ultrapassar 1/10 do total de funcionários de cada órgão público. A PEC já tem calendário especial aprovado para acelerar a votação. O plenário também pode votar a proposta que fixa um limite para a dívida da União proporcional à receita arrecadada. Outro projeto cria a instituição fiscal independente, ligada ao Senado, para acompanhar as medidas econômicas do governo. Esta semana, o presidente Renan Calheiros continua as reuniões com os blocos partidários para definir uma agenda de prioridades para a votação. Falta se reunir apenas com o bloco de apoio ao governo, formado por PT e PDT. Renan informou que vai conversar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para acelerar as votações dessa agenda. Também vai propor a criação de uma comissão mista para impedir que as propostas fiquem paradas em uma das casas. Um dos projetos que ele considera prioritário é o que regulamenta a terceirização. Nós poderemos ter uma comissão bicameral para que encaminhe as matérias que estão andando aqui na Câmara e que estão andando no Senado Federal. Tem uma matéria importante, transcendental, que é a regulamentação dos terceirizados. Nós temos um compromisso de apreciar aqui no Senado essa matéria até o final do semestre. Essa matéria, ela vai não liberar geral, como muitos pensam,
mas ela vai, pelo menos nesse primeiro passo, regulamentar os 13 milhões de trabalhadores existentes. O Conselho de Ética se reúne na quarta-feira para definir o novo relator do processo que pede a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. A escolha será feita por meio de sorteio. Senadores da Rede Sustentabilidade, PPS, DEM e PSDB não podem participar do processo porque apoiam a representação, nem os do PT, que são do partido de Delcídio do Amaral. Ficamos por aqui. Você assiste dentro de instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.